Boa noite. Louvado seja o Senhor, que Ele nos reuniu mais uma vez. Estamos nessa comunhão de líderes, comunhão de servos de Deus, comunhão de irmãos e irmãs a quem também o Senhor confiou pessoas para nós cuidarmos. Nós tivemos comunhão sobre as necessidades espirituais e também necessidades práticas das igrejas em todo o país, e baseado na comunhão sobre esses pontos é que surgiu o encargo para as 4 reuniões e também uma reunião de sábado à tarde ligado a perguntas e respostas para tirarmos dúvidas. O que nós vamos compartilhar a pedido dos irmãos nessa noite está debaixo do tema liderança com realidade espiritual e princípios para edificação. São pontos espirituais que precisamos conhecer, porque nós servimos ao Senhor. O Senhor é aquele que confiou a nós suas ovelhas, seus bens. Nosso desejo é que essas palavras compartilhadas, eu somente vou dar o pontapé inicial, apresentar o encargo, uma visão espiritual. Depois, vários irmãos irão complementar, porque isso aqui é um serviço coletivo. E nessa noite, baseado nesses versículos, que o Espírito deseja nos levar a toda a realidade, nós temos que colocar o nosso ser debaixo da luz do Senhor para ver qual é a realidade espiritual nossa no que diz respeito à liderança espiritual. E o Senhor deseja fazer novas todas as coisas. Muitas vezes, fazemos a pergunta, como vamos avançar? Nós sabemos que a resposta às nossas perguntas está na palavra de Deus. E nós vamos procurar, exatamente na palavra de Deus, apresentar o caminho para as necessidades das igrejas. Em 1 Pedro 2,21, diz de uma maneira muito clara que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos um exemplo para nós seguirmos os seus passos. Um líder segue os passos do Senhor. E ainda mais, 2 Coríntios 12:18 diz, segunda parte, acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Isso aqui é algo tremendo para todos nós. Nós todos andamos ou não no mesmo espírito? Seguimos ou não nas mesmas pisadas, nas pisadas do Senhor? Se tem algo igual, se tem algo semelhante em nosso serviço, deve ser por causa disso. Irmãos, compreendem? Não é por uma lei, uma ordem. É porque nós seguimos os passos do Senhor, seguimos nas mesmas pisadas. Isso deve ser luz para nós. Precisamos ser modelos do rebanho, não dominadores. Isso é um grande desafio para todos nós que servimos. Mas nessa noite, nós vamos falar um pouco do processo espiritual que todos nós passamos, estamos passando e teremos de passar.
alguns princípios importantes dentro da palavra de Deus que já nos mostram o que vai acontecer e também mostra o que tem acontecido no nosso meio. Você sabe que no Antigo Testamento, no livro de Esdras, nós temos a restauração do templo e no livro de Neemias, a restauração dos muros. A questão do templo é a questão de comunhão com Deus. Quando todos nós buscamos diante do Senhor um novo começo, esse foi o ponto inicial, ponto básico. Os irmãos se lembram das comunhões que tivemos no princípio? Restaurar comunhão com Deus, não é? Isto é restaurar o templo. Mas há um avanço. Não se para na restauração da comunhão com Deus, na restauração do templo. Há uma necessidade de restaurar os muros. Isso quer dizer restaurar o governo de Deus em nossas vidas de uma maneira coletiva. Não só individual, mas também coletiva. É uma restauração da realidade do seu reino. A edificação da casa de Deus e a edificação do reino caminham juntas. E esses são os desafios que estamos enfrentando hoje. Alguns lugares, o desafio é restauração da casa de Deus, é da comunhão com Deus. Restauração da Bíblia, da oração, correto? A comunhão. Mas hoje nós estamos falando da restauração dos muros, do governo de Deus em nossas vidas, do Senhor reinar na igreja, no nosso meio. E o livro de Neemias é uma referência extraordinária. E nosso desejo é que nessa noite nós possamos aprender algo. Desejamos que o que for compartilhado realmente seja luz para nós. E nós possamos ver debaixo da luz da palavra de Deus qual é a nossa condição. Nos arrependermos e tomarmos isso para ser nossa realidade, tá certo? Vou começar com Neemias capítulo 1, versículo 3. Diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A outra versão, King James atualizada, diz assim: eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Irmãos, vocês se lembram, 2 anos atrás, meio ano atrás, o sentimento não era de miséria e de desprezo? Tribulação, privação e humilhação, não era esse o sentimento? Então aqui, quando informaram Neemias disso, Neemias era um copeiro do rei, correto? Olha só o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí está a reação de um líder. Ele ouviu, ninguém incumbiu ele de nada. Ele só de ouvir a situação, ele se sentou, chorou, lamentou.
e jejuou e orou perante o Deus dos céus. Está vendo? Irmãos, muitos lugares, muitas cidades, poucos irmãos. Então a grande pergunta é, você quando vê a situação, o que você está esperando? Que alguém de fora venha? Ou você se assenta, chora, jejua e ora? E disse, versículo 5 disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Você pode ver, ele então passa a orar a Deus, baseado nas promessas de Deus, na aliança. E ele confessa os pecados em nome do povo. Ele lembra a Deus no versículo 9. Diz assim, mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10, estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. E o 11, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, você pode ver a reação de alguém. Não precisa alguém falar para ele. Ele recebeu uma comissão de Deus. É aqui que se manifesta um líder. Aquele que Deus estabeleceu. Ora, chora. Ele não diz, olha, eles pecaram. Ele fala, nós pecamos, está certo? Ele se humilha diante de Deus. Irmãos, é assim que se começa. Esse é o modelo que a palavra deixa para nós. Daí olha no capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan Abib, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Quer dizer, que ele era sempre uma pessoa alegre na presença do rei, mas agora estava triste. Daí, versículo 2, por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido se não está enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo e justifiquei ao rei. Que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então ele conta a razão. Você pode ver como ele sofre por aquilo que é de Deus. Ele tinha uma vida boa, copeiro do rei. Tinha o melhor à disposição dele, próximo do rei.
Versículo 4. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E olha só o que vem depois. E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Rápida oração. Quando perguntaram para ele perguntou para Deus. Daí ele diz assim, no versículo 5, respondi: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Teve coragem, hein? Ele era copeiro do rei. Significa, se deixa eu ir embora, eu preciso ir para a cidade, para reconstruir a cidade do sepulcro de meus pais. Ousado no pedido. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? Quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, então concordou em liberar-me. Esse é o nosso Deus, né? Irmão, se você ora assim, a reconstrução vai ocorrer. Deus está procurando alguém assim. E olha só, versículo 7. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província de Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Então ele pede para o rei. O rei liberou, né? Ele não saiu pulando de alegria. Oh, o rei liberou. Então, se você me liberou, eu peço para que você abra para mim o caminho. Entendeu? Eu vou ter que passar muitos lugares, vai ter problema. Você vai ter que me dar as cartas. Vai ter que abrir o caminho. Não pense que o caminho é fácil. A questão é, você pediu para Deus abrir o caminho? Capítulo 2, versículo 8. E ele pediu ainda mais, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando. Nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Ele não só pediu para abrir o caminho, ele pediu para que fornecesse o material. E o rei atendeu. Por quê? Porque ele orou para isso aí. A mão de Deus estava me abençoando. O rei atendeu todos os meus pedidos. Irmãos, eu peço que isso aqui seja um espelho para nós. Entendeu, irmãos? Por isso nós estamos compartilhando isso. Onde você está, na cidade onde você está, junto com os irmãos, precisa ou não reconstruir os muros? A primeira etapa foi a reconstrução do templo. Comunhão com Deus. Mas agora é a autoridade de Deus em nossa vida. Não só de maneira individual, mas de maneira coletiva. O reino. A Bíblia mostra os passos. Só que a gente acha que é oba-oba, entende? Então pergunta, como é que vai ser o caminho? Está aqui. A Bíblia mostra. Esses passos são os passos que nós temos que seguir. Daí vamos agora entrar em Neemias capítulo 2. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, isso no versículo 11, 12, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia
olha, na King James atualizada, Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Revista atualizada diz, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém que o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. Então você pode ver, ele foi para Jerusalém, havia algo no seu interior, mas ele não falou inicialmente para as pessoas. Mas uma coisa é certa, Deus havia entusiasmado o coração dele. Deus havia posto algo no coração dele. Querido irmão, querida irmã, a questão é, Deus pôs ou não pôs algo em seu coração? Se você é um líder escolhido por Deus, Deus pôs. Se você não tem, Deus não pôs. Ele não é uma pessoa precipitada. Ele tinha uma noção do que Deus havia posto no coração dele. Versículo 13. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até em Atanim, fonte do crocodilo, até Shaar, portão do lixo, Raspot, portão do... Examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. 14. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. 15. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Você pode ver, ele foi alguém que andou para avaliar a situação. Como eu vou cuidar do rebanho de Deus se eu não sei da condição do rebanho de Deus? Querido irmão que está à frente, você sabe a condição? Como estão as condições dos muros? Você sabe? Você sabe onde está o problema? Onde está queimado? Onde pode passar animal? Onde não consegue passar o animal? Se eu não sei a condição, como é que eu vou pedir para Deus? O que vai orientar o trabalho? A direção espiritual? Isso aqui é realidade espiritual. Os irmãos estão compreendendo. Por isso que a gente pegou um exemplo vivo, porque a figura fala mais do que 1000 palavras, correto? Versículo 16. Os oficiais não ficaram sabendo ainda, aliás, aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. 17. Então ele disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, com toda a cidade de Jerusalém, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. 20. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Daí ele transmite. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. No momento que ele transmitiu esse encargo para os irmãos, havia ou não peso nas suas palavras? Você olha o que ele passou, você consegue ver o peso das palavras dele. (18) Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado.
Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Eu ouço muito irmãos falarem: a gente fala, os irmãos estão tudo parados, desanimados, né? Parece que os irmãos não ouvem. Irmãos, eu quero perguntar, é porque os irmãos não ouvem ou é porque o encargo não está pesado o suficiente dentro de nós? Ele falou, e eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Versículo 19. No entanto, quando Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial Munita e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desse fato, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei, vosso rei? Afirmei-lhes então, versículo 20, Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Eu quero que vocês prestem atenção a esse versículo. É espetacular. É a versão King James atualizada. Quem vai fazer é Deus. Nós só vamos nos levantar e trabalhar. E aí, irmãos? Somos nós que vamos fazer? É Deus. Nós só vamos levantar e trabalhar. O Senhor vai fazer, nós só vamos cooperar. Eu estou passando rapidamente, simplesmente para dar os pontos de referência, irmãos. Daí nós entramos no capítulo 3. Capítulo 13 é um dos capítulos mais espetaculares da Bíblia sobre serviço de cooperação e trabalho do corpo. É um capítulo cheio das seguintes expressões, porque todos estavam trabalhando. A expressão junto a ele, ao seu lado, ao lado destes, junto deles, depois dele. Entende? Cada um fazendo a sua parte. Como se edifica um muro? Em cooperação. Cada um fazendo a parte. Cada um fazendo a parte que está à frente dele. E toda classe de pessoas. Tem sacerdotes, tem nobres, tem ourives, tem perfumista, tem mulheres, tem filhas de maiorais. Todo mundo. Eu não vou entrar nisso aqui porque não dá tempo. Cada um fez a parte diante da sua casa. Irmãos, tudo isso é visão para nós sobre o nosso serviço. Mas Deus precisa de alguém como Neemias. Deus tinha Neemias naquela época. E quem Deus tem hoje na sua cidade? E aí, o que nós temos? Daí nós vamos no capítulo 4 de Neemias, onde os inimigos dizem que irão atacar. Estão perturbando a edificação. Então você sabe,
Nós queremos fazer e vem os ataques de fora, né? A Bíblia já disse que virão os ataques. Não há como fugir disso. Mas qual é a nossa posição? Qual é a nossa reação diante dos ataques? Olha só. Vamos no capítulo 4, versículo 6. Eu estou pulando muitos versículos para dar tempo de poder abordar, né, os principais pontos. 4, 6 diz assim: e assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Isso é algo muito importante, tá? Deus deu ânimo para o povo trabalhar e edificou até a metade. Muito já havia sido feito, porque tinha sido levantado até a metade, mas ainda muito restava para fazer. Não é assim que sente? Puxa, já avançamos bem, mas você olha para frente, mas ainda falta tanto, né? Olha, os sentimentos estão todos expressos aqui. O Senhor mostra o que o que a gente passa, né? E é o ataque do inimigo, Neemias 4, 7 e 8. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, amonitas, adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar a Jerusalém e suscitar confusão ali. Então a Bíblia diz claramente para nós, o inimigo virá atacar. Se chegou na metade, não é? Você não sente que 2 anos atrás até hoje vocês conseguiram chegar na metade, entre aspas? Puxa vida, agora alguma coisa apareceu aqui, né? Aí o inimigo, nós vamos atacar. Não, a Bíblia diz que já diz que vai atacar. E qual é a nossa situação? Neemias 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Preste atenção a esse versículo que é muito importante. Oramos ao nosso Deus. É a nossa obrigação espiritual. E como proteção, colocar guardas contra ele de dia e de noite. É a atitude que nós devemos ter. Não é assim. Oramos a Deus, vamos dormir. Sabe, algum problema que a gente está encontrando em vários lugares que irmãos chamam, né? Construiu a metade do muro, tem ataque. Negócio, oraram a Deus e começaram a dormir, entende? Deus vai. O inimigo vem e faz. Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente se aproxime de Deus. Nós permaneçamos vigilantes. E aí, diz claramente aqui, de dia e de noite, não podemos dormir. Já levantou metade do muro, mas não podemos dormir. A Bíblia mostra para nós, o inimigo vai atacar. E olha só, o problema quando chega na metade do muro, Neemias 4:10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Aqui tem outra lição espiritual tremenda. Para você edificar o muro, você tem que primeiro remover os escombros. Correto? E tem muito entulho. E tem muito escombro. Eu
ouvi algum noticiário sobre aquela região da faixa de Gaza, né? Está tudo destruído, né? Falaram de um monte de entulho. Quanto tempo vai levar para remover tudo aquilo? Hã? E onde colocar tudo aquilo? Então, olha só aqui está falando. Escombros são muitos. Irmão, aqui tem outra coisa espiritual. Você só pode edificar se você remover o entulho. E quanto entulho nós temos ainda guardado em nós? Quanto entulho? Tudo coisa destruída de ruínas do passado. Tem que remover ou não? Tem. Só removendo é que pode edificar o muro. Você não consegue edificar onde o entulho está. O entulho até pode ajudar a proteger alguma coisa, né? Tem um monte aqui, um monte ali, mas não é muro. E aí começa a desfalecer as forças. Não é fácil. Quanto lixo nós temos interiormente, que precisa ser removido e nós não removemos. Neemias 4, a partir do versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então você pode ver, quando o inimigo vem, como que nós vamos guardar? Cada família tem que estar engajada. Nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas. E aí, a palavra é, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Pelejar pelo reino, pela casa de Deus, é pelejar pela nossa família, porque a nossa família, futuro nossa família está ligada ao futuro da casa de Deus. Olha só, no versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Isso mostra, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos dormir, nós temos que permanecer vigilantes durante todo o tempo da reconstrução. Já passaram 2 anos. Temos que continuar vigilantes. E ainda mais, cada família envolvida, e aqui diz,
que grande e extensa é a obra, estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Isso mostra o quê? Daí diz assim, no lugar em que ouvides o som da trombeta para ali a correr a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Mostra a importância de estarmos perto uns dos outros. Mas se estamos longe, se tiver alguma coisa, toca a trombeta e todo mundo vai lá ajudar. Mostra o que nós precisamos uns dos outros. Pode ser que a minha porção não esteja sendo atacada, mas se da outra família estiver, eu tenho que ir lá ajudar. Correto? Comunhão. Ouvir o som da trombeta. 4:21. Assim trabalhávamos na obra e a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. 22 e 23. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Essa vigilância tem que ser constante, queridos irmãos e irmãs. Correto? Esse é o capítulo 4. Ataque de fora. E nesse aspecto, ali o livro de Neemias mostra que eles realmente mantiveram-se alertas, né? O inimigo daí não atacou. Mas daí nós chegamos no capítulo 5. E aí nós temos o problema. No capítulo 4, o ataque vem de fora. No capítulo 5, o ataque vem de dentro. Problemas entre irmãos. E aí, capítulo 5 não menciona nada sobre a construção dos muros. Quando tem problema interno, a construção para. Eu sei de alguns lugares que estão enfrentando problemas internos. Descontentamento. Aqui é por causa de dinheiro emprestado, né? Teve aqueles mais pobres que venderam filhos, filhas, né? Para poder se sustentar. E aqueles mais ricos, né? Emprestavam dinheiro a juros, compravam, né? Os filhos dos outros. Olha só, capítulo 5, versículo 5 diz assim: nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles. Mesmo assim, estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas. E não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terra e vinhas pertencem aos outros. Aí, o problema é cobrança de juros. Significa o quê? Quando um irmão no meio procura o benefício próprio, relacionamento na reconstrução vai criar problemas. E nós sabemos que daí Neemias ele dá o exemplo dele mesmo como governador. Ele não pediu salário, ele com dinheiro dele alimentou a muitos. Ele se dedicou pessoalmente a reedificar o muro e ajudava. Irmãos, problema interno entre os irmãos, nós temos que olhar com muita seriedade. Isso faz parar a construção dos muros.
coração tem que ser puro. Se você lê Neemias 5, você vai ver o exemplo de Neemias. Ele dava dele para que todos pudessem cooperar. Do dinheiro próprio. Ele dava o que não precisava dar. Todo líder temente a Deus tem que ter tal coração. Em Neemias 8, quando o povo é reunido para ler a palavra do Senhor, eu quero aqui mostrar alguns princípios importantes. Neemias 8:1, em James atualizada. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdra, o escriba, mestre, que trouxesse o livro da Torá, a lei de Moisés, que Javé, o Senhor, dera a Israel. 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. 3. Ele leu a Torá, lei com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos, homens, mulheres e crianças que já tinham capacidade para compreender. Isso é muito importante, ó. No nosso meio, os nossos filhos quando devem começar realmente a ouvir a palavra com aqueles maiores, se já tem idade para compreender. Versículo 5. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Reverência à palavra de Deus. Isso não é coisa pequena. Agora, os versículos 7 e 8. Os levitas, Jesus, diz assim, orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária, e todos permanecerão ali. 8. Leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e as prescrições que ouviam. Olha só, temos que transformar a palavra de Deus de tal maneira que possa ser aplicado na vida diária. Não é uma doutrina, tá certo? Eles leram e explicaram para aplicar na vida diária. E todos pudessem compreender bem, interpretando e explicando, tá certo? Só para concluir, no capítulo 8 ainda, versículo 14 e 15. Então descobriram no texto da Torá, lei que Javé, o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do 7º mês. Então você pode ver, eles não estavam lendo a palavra, e quando leram, descobriram que o Senhor havia ordenado para que habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do 7º mês. Olha o 15. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades em Jerusalém, sair ao monte e trazer ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazer de estenda, segundo as orientações do que está escrito. Ganhou a palavra, vamos aplicar. E agora, o problema de mundo entrar. Neemias 13, versículo 23 e 24. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. 24.
Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Mistura com o mundo, a próxima geração já não sabe mais falar a língua que pertence ao povo de Deus. Bom, irmãos, aqui eu fiz uma rápida pincelada sobre como é um líder e o que o líder deve preocupar. E a grande questão: reconstrução do templo, reconstrução dos muros. Eu lendo Neemias, eu vejo o quadro hoje que está acontecendo. E explica muitas razões do que está acontecendo em muitos lugares. Deus quer que a gente desperte. Amém? Agora tem mais irmãos que vão completar a palavra. Bem, meus amados, eu levantei aqui, na verdade, tem nenhum ponto específico para falar, porque o Miguel hoje pulverizada, né, de um monte de princípios que são nossa necessidade hoje, né? A questão da gente ver o que passou, a tragédia em que a gente se envolveu, é de lamentar e de chorar. Isso, alguns de nós têm passado por essas experiências, muito choro, às vezes desânimo, chutar o pé da barraca, cuidar da minha vida. Mas Deus tem muita misericórdia de nós, irmão. Eu creio que, na verdade, o que eu expus hoje aqui, nos lembrou, nos ajudou aqui em cima de Neemias. Talvez dê para a gente falar o resto dessa comunhão e a gente não vai esgotar, não é verdade? Eu tenho ponderado muito, irmão, nesse último tempo, a questão dos nossos intuitos. Quanto foi falado aqui, creio que isso tem sido um grande empecilho para o nosso avanço. E eu creio que faz tempo que a gente vem entulhando coisas. Não é coisa de 2 anos. Eu acho que faz muito tempo. Eu sou engenheiro, junto com meu colega Arnest, que também é engenheiro, comentando, Gaza, não é, Carlos? A gente enxerga aquilo ali como engenheiro, e os caras estão dizendo que vão transformar aquilo em resort, que tal. Então, existe uma coisa chamada processo. Tem que se começar alguma coisa, chegar lá na frente, seja lá o que for, e no meio disso tem uma coisa chamada processo. Quando nós, engenheiros, olhamos para aquilo, a gente sabe que o processo não é fácil. Recursos humanos, máquinas, equipamentos especializados, onde colocar os intuitos. Então, assim, eu creio que esse é um grande ponto de partida para nós hoje. A gente precisa se humilhar, assim como Neemias fez, orar bastante, jejuar, chorar, lamentar. Porque, irmãos, o início da nossa experiência, da chamada vida da igreja, ele foi muito legal, foi muito bom.
aqui, assim, olhando, né? A gente tem alguns cabeça branca, né? Tenho 44 anos que eu acompanho o processo. Então, eu vi a coisa bem no início. E depois a gente viu a coisa desandando. Por causa do nosso cuidado de não dividir, não escandalizar, ser um rebelde, a gente foi deixando a coisa passar e, na verdade, virou esse monte de entulho que nós temos hoje. E nós temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Isso, Neemias lá, levantemo-nos e vamos trabalhar. Agora, irmãos, trabalhar de que maneira? Então, os engenheiros têm que se juntar ali em Gaza, têm que fazer um plano de ataque à obra, não é, Carlos? Não é? Os engenheiros aqui, entendendo o que eu estou falando. Para começar uma obra, a gente tem que fazer um plano de ataque à obra. Talvez muitos de nós avançamos e entramos nessa obra sem um plano. Quando a gente não tem um plano e não conhece o problema, eu fui da área de licitação numa empresa que eu trabalhei, e uma das coisas principais, quando a gente ia fazer orçamentação de obra, propostas e tudo mais, era o conhecimento, tal do conhecimento do problema. Então, eu ia fazer uma obra lá na Amazônia, eu tinha que ir lá, então fazer igual o Neemias, tem que caminhar, tem que andar ali junto dos muros ali, tem que e ver a logística e ver como apoiar aquela obra e tudo mais. A gente chama isso de conhecimento do problema. Talvez, irmãos, a grande dificuldade nossa hoje é que parece que a gente não conhece direitinho o problema. E aí fica difícil a gente fazer um plano, fica difícil a gente se levantar para trabalhar. O resultado, às vezes, vai ser o cansaço. Né? Cansaço. Mas Deus é muito misericordioso. E estamos aqui nesse final de semana. A gente não programou muitas coisas, né, Miguel? Temos uns temas bem genéricos aí, né, Flávio? Mas eu creio que os pontos colocados aqui são muito importantes e tem de nós podemos partilhar em cima disso. Agora, uma coisa importante, irmãos, é a gente esquecer o modelo antigo de igreja ministerial. Acho que esse entulho tem que ser removido uma vez por todas do nosso terreno, nosso território. Aqui, alguns pontos que fala que nós precisamos, cada um de nós, olhar para o seu local, para o seu ambiente, tem que andar em cima dos muros, tem que chorar, tem que jejuar. Mas alguns estão esperando que alguma coisa extraordinária aconteça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não esperem o extraordinário. Nós só precisamos fazer o ordinário, irmão. Os presbíteros têm que arregaçar as mangas, lamentar, procurar os entulhos primeiro que tem no seu coração e cuidar daquilo que está em frente ali do seu muro. Claro, no final foi falado da questão da separação. Todos estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas, irmãos, um grande entulho que a gente precisa retirar é esperar um salvador da pátria, esperar um novo ministério, esperar uma nova direção. Eu acho que isso é um grande entulho, irmãos. É por isso que recuperar Gaza não vai ser fácil. E a gente deve aproveitar essa comunhão aqui, a gente se fortalecer, mas em seu problema. Seu problema e partir para remover os entulhos. Bem? Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Parece que, olhando para os irmãos,
Sinceramente, eu não vejo um cenário de terra arrasada. Eu vejo outra coisa. Realmente, irmãos, algumas coisas nós passamos, mas eu vejo tanta misericórdia de Deus em nos tirar de algo, trazer para algo novo. Nós estamos vivendo algo novo e algo que nós sempre sonhamos viver. Se foi perdido algo, Deus restaurou e está nos dando chance de escrever uma história diferente nas igrejas, que é o plano de Deus e o coração de Deus. Realmente eu vejo isso, irmãos. Nós não estamos preocupados com patrimônio, nós não estamos preocupados com estrutura, nós não estamos preocupados em ter uma pessoa à frente, ter dominação de território. Então, isso realmente é o que ficou para trás. Então, como é um encontro de lideranças, nós que somos líderes, estamos à frente de irmãos, como foi falado hoje aqui, realmente nós precisamos chorar, muitas vezes pela situação, e saber que existe um Senhor, dono da igreja, que gerou a igreja e que falou, eu vou edificar esse negócio. Então, o que cabe a nós é o quê? Crer naquilo que Jesus falou. Porque Ele é que vai sustentar. Neemias orou, aí ele falou. Então, são lições que nós aprendemos do Senhor, estamos aprendendo dia a dia. Orar antes de falar. Orar pelas pessoas, orar pelas situações, orar pela nossa condição. Eu vejo que essa edificação começa em mim. Edificação não é edificação de um CNPJ. Não é uma edificação de uma instituição. A igreja está ruim. Eu sou a igreja também, eu faço parte desse negócio. Deus quer edificar a minha vida, a partir de mim, a minha comunhão com o Senhor, minha comunhão com a palavra, a oração, a partir de mim, os irmãos, mesma coisa, edificar essa comunhão com o Senhor, para que a gente consiga ter um sentimento, uma noção do que o Senhor edificador quer para nos usar para edificar. De fato, eu e você não vamos conseguir fazer nada. Alguém pode fazer alguma coisa aqui? Alguém pode mudar o coração de alguém? Alguém pode mudar a mente de alguém? Só o Senhor, que sonda mentes e corações e é poderoso para mudar o coração. Nós não conseguimos mudar o coração nem da nossa esposa, a esposa do marido, embora às vezes fique a vida inteira tentando ir num conflito lascado, né? Imagina mudar o coração dos irmãos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus prometeu, eu vou dar um novo coração. A partir de um novo espírito que vai entrar dentro. E a partir daí, ele tem caminho. Eu acho que a grande dificuldade nossa, o grande desafio nosso é se voltar para o Senhor. Estar em Cristo, arraigado, alicerçado, andando em Cristo, que é o caminho. E tudo provém dele. Jogar fora algumas coisas do passado. A Deus é que faz tudo, hoje nós vimos. Tudo ele faz. Só cabe a nós trabalhar. Não existe resultado sem trabalho. No Senhor. Trabalhar no Senhor. Não é se matar para correr atrás de coisa, não. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Senhor, e agora? Isso nós temos que voltar. Isso nós temos que voltar. Parar de fazer planos, voltar para o Senhor. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como que eu faço? Senhor, olha a nossa situação, perdoa, Senhor. E aí, irmãos, as coisas vão começar a acontecer. A gente sempre fala isso, nós nos acostumamos muito com métodos que nunca funcionaram.
Nós temos que voltar ao princípio, que é andar em Cristo, estar em Cristo, depender de Cristo, nos encher do Espírito. Nem com os apóstolos funcionou. Vai funcionar conosco? Andaram com o Senhor 3 anos e meio. O Senhor morreu, estava tudo trancado, com medo. Mas quando eles foram cheios do Espírito, ninguém mais segurou eles. Porque eles tinham o mesmo coração de Cristo. Então, ele nos deu um novo coração. No entanto, nós temos ainda um velho homem em nós. Se nós não exercitarmos o nosso espírito, crucificar o velho homem, pode plantar bananeira, pode fazer o que quiser, não vai acontecer nada, porque Deus nunca vai usar o velho homem, Deus quer usar o novo homem. Nós estamos em Cristo, nós estamos no novo homem. No novo homem nós somos usados. No novo homem Deus fala através da nossa boca. No novo homem as nossas orações são as orações do Senhor. Então nós precisamos realmente mudar de esfera. O problema é que às vezes passa 20, 30 anos, nós começamos a maquiar o velho homem. Dar uma boa aparência no velho homem. Mas ele continua sendo velho, é um odre velho, não consegue suportar o vinho novo. Nós precisamos de um odre novo sempre. E nós podemos ter 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida da igreja. Nós todo dia, dia a dia, vai ter que crucificar esse velho homem. Jesus crucificou ele na cruz, mas nós vamos ter que ter a experiência de dia a dia tomar a cruz, crucificar o velho homem para poder seguir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Aí tem resultado. Aí Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. Deus vai fazendo as coisas por nós, porque nós estamos preocupados com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, e Deus vai colocando isso no nosso coração, vai colocando pessoas nas nossas mãos, vai colocando vidas para ser transformadas, pessoas para serem salvas. Vamos ser sal e luz no novo homem. No novo homem. Então, eu vejo que nós estamos tendo uma grande oportunidade. Uma oportunidade de ser usado por Deus. Uma oportunidade de ser transformado de fato, em realidade. Porque o Espírito da realidade entrou em nós. E se esse Espírito, nós dermos espaço para ele agir, ele vai fazer o impensável. Irmãos, não vamos fugir, né? De achar como deve ser. Como deve ser a igreja? Esquece isso. Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor é o edificador. Ele prometeu, eu vou edificar. E ele vai fazer. Edificar os muros, edificar o templo. Em mim. Em mim. Primeiramente em mim. Aí Deus vai começar a ter caminho em nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje, com comunhão com o Carlos, né? Flávio, nós vimos uma coisa que é importante na nossa vida. Nós temos uma visão de Cristo e a igreja. Nós somos governados por essa visão de Cristo e a igreja. Mas, aleluia, tem os processos. Nós vimos hoje, parece que o Senhor faz um check-up da nossa vida. E o Senhor mostra a condição de cada um. Por isso que em Apocalipse o Senhor é aquele que anda no meio dos candeeiros. O Senhor conhece a minha realidade, conhece a realidade de cada um dos irmãos. Nós só precisamos ser obediente à palavra de Deus. Receber a luz de Deus na nossa vida. O irmão falou, né? Os processos nós vamos passar, ou já passamos, ou ainda vamos passar. Quando o irmão compartilhou lá dos escombros, né, de Gaza, né, os engenheiros fazem uma previsão que precisa de 15 anos para remover os entulhos. E precisa de 100 caminhão dia e noite. Mas eles não falaram onde que vai pôr esse lixo. Então, irmãos, uma coisa nós sabemos. Deus vai trabalhar na vida de cada um de nós. Porque Deus conta comigo e com você.
o Senhor nos deu uma visão, e essa visão nós temos que ser fiel a esse chamamento de Deus. Mas para nós sermos úteis na mão de Deus, o Senhor tem falado comigo muito esses dias. Por um processo que eu estou passando, né, pela mão do Senhor. Irmãos, não há caminho na liderança se não houver oração. E nós podemos ver, eu estou na vida da igreja há mais de 40 anos, é a maior falha que nós tivemos, nós sempre fomos, tem boa palavra, né, boas conferências, boa, mas somos ruins de oração. Marca reunião de oração na vida da igreja, quarta-feira, tem 100 irmãos na vida da igreja, vai 5. O dia que vai muito é 10. Tá certo? Então, irmãos, o que nos falta para Deus avançar mais? Oração. Eu preciso aprender a ter uma vida de oração. E se você olhar o começo da igreja em Atos, todas as igrejas foram levantadas por meio de oração. O caminho a ser seguido, a direção do Espírito Santo para cada igreja é pela oração. E isso o Senhor tem falado muito comigo. Sem oração, eu não tenho caminho no Senhor. Sem oração, irmãos, nós não temos direção do Espírito Santo. Nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar preocupados e nós não vamos crescer. Nós não vamos frutificar. A igreja que frutifica é uma igreja que segue o Senhor, é uma igreja que tem homens de oração. E esse é o meu encargo, essa é o sentimento que Deus deu para mim. Nós como irmãos e irmãs líderes, né, nós precisamos de ser homens de oração, para que Deus possa usar a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesses dias. Amém. Amém, amados. Boa noite. O que é Jerusalém para nós? Grande pergunta, né? Neemias estava no palácio, tranquila, mas o coração dele estava em Jerusalém. Então, que essa noite nosso coração seja direcionado para aquilo que importa para Deus. Amém? O que Deus quer de nós? Deus, uma vez Jesus disse para os seus discípulos, né? Deu uma parábola, disse que um homem plantou uma vinha e cercou com uma sepe. Plantou, né, a vinha e colocou nela um lagar, esperando que dê frutos. Então o Senhor, Ele espera de nós que dessemos frutos, não é verdade? Mas agora se a sebe está destruída, irmãos, muita coisa pode invadir e impedir que haja frutos na vinha de Deus. A pergunta é, outra pergunta, onde está o nosso coração e como está o nosso coração? Não é? Como está seu coração nessa noite? Amado irmão, amada irmã. Seu coração está direcionado para as coisas de Deus? Seus pensamentos, sua mente, seu coração estão invadidos por tanta coisa? O que ocupa o seu coração? O que ocupa sua mente? Nós saímos há 2 anos e será que a gente já conseguiu construir essa sebe? Pessoalmente, primeiro, irmãos, eu preciso, primeiramente, construir a muralha, essa proteção. Não é para me separar das pessoas, mas para impedir a invasão de tanta coisa, tanta teologia, tanta confusão, tanta coisa que está nos atrapalhando. Então, irmãos, nós precisamos realmente restaurar
a comunhão com Deus e restaurar os muros da nossa vida, da nossa família e da igreja onde nós congregamos. Então, mas primeiro eu preciso identificar o problema. Se eu não conseguir ver que a minha muralha está destruída ou está rompida, como é que eu vou ajudar a igreja? Não há possibilidade, não tem como. Então, nós precisamos nessa noite perguntar: Senhor, me ajuda a reconstruir aquilo que foi destruído pelo inimigo. Aquilo que eu mesmo causei para mim mesmo. Eu preciso restaurar minha comunhão com Deus através da oração. Amém? De uma comunhão mais íntima. Restaurar a muralha para poder ajudar a igreja, ajudar os irmãos. Anani estava em Jerusalém, né, e veio visitar Neemias. Neemias foi perguntar pelo que Deus se interessa. Jerusalém era o lugar onde Deus colocou seu nome. Era a habitação de Deus naquela cidade. Aquela cidade estava destruída. Muitas vezes, irmãos, a nossa cidade também pode estar bem, a nossa igreja, a nossa localidade, mas como está também a cidade vizinha, a igreja vizinha, ou a família tal, ou fulano de tal. Então também nós precisamos ter essa rede de oração, de buscar ajuda. Não fique intimidado, não fique tímido para pedir ajuda. Nós temos muita dificuldade de pedir ajuda. Às vezes nós perdemos chance, irmãos, de conseguir andar juntos por falta de uma iniciativa ou por orgulho. O que vão falar de mim? Peça ajuda. Amém? Vamos caminhar nas pisadas de Jesus e vamos caminhar juntos. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso terceiro encontro de líderes. E o primeiro encontro que nós fizemos aqui em São Paulo foi muito marcante para mim, porque a gente não sabia o que ia acontecer nesse primeiro encontro. Não tínhamos ideia do que iríamos fazer. Mas nesse primeiro encontro que nós tivemos, eu entendi muito bem que nós não sabíamos o que iríamos fazer. Mas Deus sabia o que nós iríamos fazer. Então, a partir dali eu descansei no Senhor com relação a muitos itens que a gente vinha questionando, etc. Eu entendi muito bem de que Deus tem uma expectativa enorme em cada um de nós aqui, amém? Que expectativa, irmãos? Expectativa de nós seguirmos um caminho novo, nós desfrutarmos de maneira nova a edificação da igreja. E quando nós saímos, quando eu saí, eu realmente fiquei bastante temeroso, porque eu tinha medo de perder a comunhão com Deus. E o que nós vamos fazer? Onde nós vamos reunir? Minha família? O que vai acontecer? Mas 2 anos depois, posso dizer claro, com todas as letras, sem nenhuma sombra de dúvida, a comunhão com Deus foi restaurada, amém? Quero fazer essa pergunta para você. Você tem ou não tem comunhão com Deus nesses 2 anos?
Palavra não faltou. Pelo contrário, tem abundância de palavra. Comunhão também não faltou entre os irmãos. Pelo menos onde nós moramos, na nossa localidade, nossos serviços estão funcionando, os pequenos grupos, as reuniões grandes, as pequenas, as famílias. Graças ao Senhor, tudo está funcionando. E isso é alívio para nós. Então, o templo foi restaurado, né? O templo foi restaurado. Mas nós encontramos dificuldades agora quando nós encaramos o aspecto dos muros, porque surgiram muitas dúvidas. Hoje nós encontramos irmãos que têm pensamentos assim, outros pensam dessa maneira, querem isso. Digo, não é nem entulhos, né? Mas são formas novas da gente viver. Tá? E nós precisamos estar abertos para isso. Precisamos estar abertos para isso. Abertos em que sentido? Tirando entulhos de um lado e abertos para coisas novas. Mas eu acho que hoje à noite, mais uma vez, Deus alegrou meu coração. E nós iniciamos, irmãos, para a construção dos muros, tem que chorar, tem que jejuar, tem que orar. Vamos repetir? Tem que chorar, jejuar e orar. Então, não vamos colocar como prioridade o que eu acho, o que eu penso, que é certo, o que é errado. Se a gente for por essa linha aí, nós vamos nos perder. Chorar, jejuar e orar. Se você não fizer isso, fica caladinho. Né? Vai chorar, vai jejuar e vai orar primeiro. E outra coisa que eu toquei muito nessa noite nós precisamos pedir para Deus abrir o caminho. Vamos, isso é fantástico isso aqui. Vamos pedir para Deus abrir o caminho, amém? Eu vou falar para você, eu não sei não sei como é que vai ser daqui para frente não. É a mínima ideia. Aliás, eu até tenho ideia, mas não quero me apegar às minhas ideias. Hoje à noite eu decidi pedir a Deus para abrir o caminho, amém? E de maneira prática aqui, a gente precisa ter comunhão nesse sentido. E outra coisa, irmãos, para que os muros sejam restaurados, nós precisamos da ajuda um dos outros. Precisamos acabar esse medo de pedir ajuda. O fulano vem aqui, vai querer... Como é que chama? Vai querer interferir. Vai querer fazer isso, vai querer fazer aquilo. E aí você fica com os muros pela metade. Nós precisamos realmente estarmos juntos, engajados, né, como uma família. Nós precisamos pedir ajuda, se a gente precisar de ajuda, vamos pedir ajuda. Eu, pelo menos com os irmãos que eu tenho convivido nesses últimos 2 anos, de maneira mais intensa, não tenho medo nenhum de pedir ajuda a eles com relação a se eles vão fazer isso, fazer aquilo, etc. Eu tenho muita confiança nisso. Mesmo porque, irmãos, quem está nos direcionando é o Senhor, amém? E só para finalizar a minha parte aqui, nós precisamos ter cuidado com os problemas que vêm de dentro. Caramba, os problemas que vêm de dentro são os mais difíceis, porque os de fora a gente pode até se preparar, né? Mas aí a gente está preparado por de fora e aparecem os problemas de dentro.
esses nos pegam de surpresa. E o problema de dentro, eu tenho que cuidar do meu coração, tá? Eu acho que um item muito importante para nós líderes nesse momento atual é nenhum de nós deve buscar o nosso próprio interesse. Nós não estamos aqui para render juros das nossas coisas, né? Nosso interesse deve ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Nós precisamos realmente voltar o nosso coração para a edificação dos muros, para a edificação da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós ainda temos tempo para uns 3 irmãos virem aqui para frente, compartilhar o sentimento que Deus colocou no seu coração em relação ao que foi falado. De preferência, irmãos, aplicando a palavra para si mesmo, sabe? Nós somos bons para aplicar a palavra para os outros. Nós temos aqui uma reunião que o Senhor está falando com cada um de nós. Eu acho que cada um de nós tem que pedir, Senhor, disso tudo que foi colocado, tantos princípios, espera aí. O que está faltando na minha vida? Amém? Esses 2 mais 1. Aleluia. Prazer imenso estar aqui com os irmãos. Primeiro encontro que eu participo, mas acompanhei os 2 primeiros. E vejo que o Senhor tem todas as verdades que nós precisamos, a palavra dele. Hoje, sabiamente, o irmão Miguel trouxe para nós um bom modelo, né? E creio que cada um de nós aqui presente temos comportamento de Neemias. O fato de estarmos aqui revela isso, né? Preocupação, uma reconstrução. E percebo que quando a história revela a questão da destruição do templo, no princípio parecia algo ruim, mas nada estava fora dos planos de Deus. Tudo fazia parte, tudo faz parte do plano de Deus. Então, se hoje nós vivemos e olhamos para os entulhos, para os muros destruídos, significa que está fora do governo de Deus. Outra questão, irmãos, é que nós não devemos abandonar os entulhos, ou o local onde está o entulho, para construir em outro lugar. As nossas bases, os fundamentos foram lançados. Nós simplesmente devemos retirar o entulho e edificar sobre esses fundamentos. Então, mesmo que haja no nosso meio, talvez podemos chamar de fogo inimigo, irmãos que tenham entendimentos diferentes, cuidado, irmãos. Nós precisamos ter isso bem claro em nossas mentes. Reconstruir sobre o fundamento que foi posto. Isso nós não podemos mudar. Agora, nós devemos ser modelos. Devemos ser modelos. Sem modelos, irmãos, Neemias foi um modelo ali. Creio que o fato dele ter largado tudo, buscado o interesse de Deus, Deus se agradou com aquela atitude. Tudo aconteceu, irmão, primeiro porque Deus encontrou um homem cujo coração buscava as coisas, o interesse de Deus. Então, o que nós precisamos ter? Coração que busca os interesses do Senhor. E a comunhão, irmãos, entre as igrejas, entre os irmãos, é algo que nós aprendemos. E isso nós não podemos jogar. Olha quão bom estarmos aqui, ouvirmos os irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais, né? Podemos compartilhar aqui em cima das verdades, né? Certo que nós precisamos nos desentulhar, né, César? É difícil de falar, né? Se for falar tanto entulho, né? Mas olhar, irmãos, do ponto de vista de engenheiro, nesse ponto, né, irmãos? Às vezes
sei se ajuda, se atrapalha. A gente até atrapalha, mas fato, irmãos, que numa obra não é impossível construir uma obra sem estar de olho no cronograma, sem estar de olho no planejamento, sem estar de olho no projeto. Então, o que significa isso para nós no viver da igreja? Nós precisamos estar juntos para observarmos a maneira que estamos edificando, né? Então, a comunhão traz luz para nós, irmãos. Quanta luz nós ganhamos hoje nesse compartilhar? Quanta luz iremos ganhar ao longo desses 3 dias? É isso? Fruto da comunhão. Então, DF, irmãos do DF, queridos irmãos, líderes, a nós nos reunirmos, orarmos, jejuarmos, temos comunhão sobre a edificação. Aleluia! Vou ter que abaixar um pouquinho aqui, tá? Não, tá bom. Jerusalém foi destruída pelo fato do povo ter abandonado o único e verdadeiro Deus. Eles foram levados cativos porque Deus insistiu, Deus lutou com esse povo, mas eles não queriam mais Deus. De repente, o Senhor encontra alguém com um coração adequado que quer edificar de volta a casa de Deus. E Deus usa essa pessoa. Isso me fez lembrar de Saul. Quando Deus pede para Samuel ungir Saul como rei, 1 ano depois dele estar reinando, Saul faz uma oferta. E, na verdade, quem tinha que ter feito essa oferta era Samuel. Aparentemente, anos e anos, eu achava que essa atitude de Samuel com Saul foi exagerada. Por quê? O que ele fez de tão grave? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele estava querendo estabelecer o seu império. O seu império. Aqui eu sou rei e daqui para frente minha família é família real. Quando Deus viu isso, Deus falou assim: peraí, o reino que tem que ser estabelecido na terra é o meu. Eu não chamei Saul para estabelecer o seu, eu chamei Saul para estabelecer o meu. Nós viemos de um lugar onde nós tínhamos pequenos reinos. Região tal, região tal, região tal, e todo mundo reinava. Aqui ninguém entra, aqui você cuida lá, você cuida aqui, você cuida acolá. Quer dizer, cada um tinha o seu império. Deus veio e derrubou tudo isso, irmãos. Aí, de repente, como é que nós nos vimos? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada, eu só sei fazer o que um homem manda eu fazer. Anos, décadas, muitos de nós vivemos debaixo de uma orientação, desfrutando, lendo o que vinha de uma pessoa só. O que Deus está fazendo hoje no nosso meio? Deus está nos levantando para acabar com tudo isso, irmãos. Para destruir esse domínio. Você viu em Neemias 3, versículo 12, Salum era filho de um homem, um dos mais ricos de Jerusalém da época. Ele edificou um muro em frente à sua casa com as 2 filhas. Ele não edificou sozinho. Elas eram princesas, não eram pessoas comuns. Elas eram filhas de um súdito, de um nobre. E ele não foi lá edificar, não. Suas mãos é de princesas. Não. A casa de Deus é para ser edificada com toda a nossa família. Não é com um líder tal, fulano tal, esse tal. Claro, nós temos irmãos crescidos em vida entre nós, precisa ser respeitados. Mas nós precisamos, irmãos, edificar a casa de Deus de uma maneira, sabe, mais orgânica. Foi o que Neemias fez. Ele foi lá e botou o povo para trabalhar. Nós precisamos, e outra coisa, a nossa preocupação precisa ser daqui para frente,
é com o corpo de Cristo, irmãos. Se você ler o Atmani, tudo que o Atmani fazia era duas coisas. Era levar os irmãos a edificar o corpo de Cristo, aonde eles moravam, e preocupar com o corpo de Cristo em toda a terra. Porque isso faz parte. É não eu preocupar só com aonde eu estou. Se eu preocupar só onde eu estou, daqui um dia eu sou melhor do que você, ou você é melhor do que ele. Mas quando nós preocupamos de uma maneira orgânica, o corpo ganha, ninguém se destaca, e Cristo é o cabeça, e todos têm função. Ficou agora, né? Fazer o quê, né? Senhor Jesus. Amém. Sabe que eu tenho uma versão desse negócio, não, Humberto? Senhor Jesus. A mensagem de hoje, eu não sei para os irmãos, mas eu estou vendo um monte de Neemias aqui hoje à noite. O Senhor tocou no nosso coração. Uma das coisas que fez com que Neemias agisse da forma que ele agiu, que algo surgiu no coração dele. E eu espero que nos nossos corações tenha surgido algo essa noite. Algo tem que mudar em nós, irmãos. Tem que ser gerado em nós um encargo genuíno que partiu do Senhor. Veja que ele foi confrontado pelo rei e naquela hora ele ficou com medo. Mas o que ele fez? Ele orou. Mas ele ali não fala que ele fez uma oração extensa, irmãos. Rapidamente. Quantas oportunidades nós perdemos porque nós não usamos o rapidamente orar? Nós tomamos muitas atitudes. Eu creio que os irmãos conhecem Provérbios 16 de cor e salteado, né? Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, nós precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor nas coisas mais simples e principalmente naquilo que tem a ver com a igreja. Porque nós tomamos muitas decisões, nós tomamos à frente muitas atitudes, e essas atitudes nossas é que causam problema na vida da igreja. Mas se o Senhor tomar a decisão no nosso coração, irmãos, o que vai acontecer? Sucesso. Neemias, ele apenas se dispôs e foi servir. Quem deu sucesso para tudo que ele fez foi Deus. Nós precisamos confiar que Deus vai dar sucesso apenas servindo. Não vamos tomar decisão por conta própria. Olha outra coisa que eu ganhei que foi bastante esclarecedor. Neemias não saiu correndo contar para ninguém o que o Senhor mostrou para ele. Ele agiu de acordo com aquilo que a unção mostrou para ele e ele preparou. Quando foi o momento certo, ele falou. Nós muitas vezes somos precipitados, né? O Senhor nem esclareceu no nosso coração o que ele espera da gente e a gente já sai a anunciar para todo mundo as coisas. Aí, de repente, não dá certo, por quê? Não era o momento ainda, irmãos. Nós precisamos até nisso meditar no diante do Senhor. Quando falar, o que falar e para quem falar. O serviço é o Senhor que vai fazer, irmãos. Não somos nós. O Senhor vai nos usar como canais, como meios, mas não somos quem executa o serviço. É Deus quem faz as coisas em nós, irmãos. Então, esses pontos foram bastante fortes para mim. Outro ponto interessante, o entulho. Foi falado bastante entulho aqui, né? Mas sabe o que tem de especial nesse entulho que está nessa passagem? Ele não é um entulho qualquer. Ele não é um entulho que nós acumulamos nos nossos anos de história. Aquilo ali é resultado de um fracasso, de um viver, irmãos. Por causa do viver errado deles, eles perderam uma batalha e tudo aquilo que eles construíram ficou em ruínas. Quantas coisas nós estamos edificando da forma errada? Quantas coisas nosso viver está se tornando entulho, atrapalhando a reedificação do muro? Isso tem que ser tirado das nossas vidas. Outra coisa, irmãos, o lugar de entulho só serve para uma coisa: aterro. Tem que ser jogado fora e enterrado. Não é para ficar olhando para o entulho, porque quando eles olharam para o entulho, eles perderam a motivação. Até metade do muro eles estavam animados, mas depois eles ficaram desanimados. Então, não vamos olhar para o problema. Todos nós temos dificuldades, todos nós fracassamos em algum momento da nossa história, mas nós cantamos o hino, né? Se nós nos arrependermos, o que vai acontecer?
Senhor vai nos perdoar. Se nós confessarmos ao Senhor com o coração puro e sincero os nossos pecados, o Senhor vai nos restaurar. E o entulho já foi removido, irmãos. Vamos trabalhar na edificação. Vamos focar naquilo que é o interesse de Deus. Hoje o Senhor colocou um encargo nos nossos corações. Vamos reedificar não só a casa, mas a muralha também. Aleluia. Eita, até dor sentindo as costas agora. Essa palavra de hoje realmente mexeu comigo, né? Eu também acredito que também tenha mexido com muitos irmãos e irmãs aqui. Palavra sensata, atual e prática, né? Para os dias que nós estamos vivendo, servindo ao Senhor. Eu estava sentado ali e eu estava me perguntando para mim mesmo, né? Poxa, quantas coisas estão acontecendo. Aí depois eu pensei assim, rapaz, eu tenho acompanhado o serviço no Senhor desde 87 até esses dias. Tantos irmãos que me ajudaram, ensinaram, me mostrou que o caminho é esse. Eu aprendi e eu vi que é verdade. A palavra, né? É verdade. Mas esses irmãos estão claros na escritura, no ensinamento, na doutrina. E depois, desde 2012 para cá, e tantas coisas acontecendo, e eu estou vendo que esses irmãos estão caindo fora e ainda querem me levar também, né? Eu quero fazer uma pergunta para nós aqui, irmãos. Será que nós estamos claros do que nós estamos fazendo? Eu estou tremendo dentro de mim. Porque nós estamos declarando que nós estamos no caminho certo. Mas, de repente, entre nós, alguns que também estavam tão convictos, partiu para uma outra direção, uma direção totalmente errada. Irmão, nós estamos servindo a um Deus vivo e verdadeiro, meu. Eu falei para já alguns irmãos, mal começou a reunião hoje, eu já estou pensando na próxima de liderança, a próxima, para poder eu já estar junto. Você sabe por quê, irmãos? Aqui na frente, quando a gente vem, quando você vem aqui, você vai ver um cenário aqui na frente, uma plateia de irmãos e irmãs, o qual nós estamos andando juntos. E isso me fortalece. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando é uma localidade de 200 irmãos, eu sou da Bahia, né? Salvador, e lá a igreja em Salvador está acabada. A igreja não, indivíduos, né? A igreja é de Deus, a igreja não tem problema nenhum, a igreja ela é em essência celestial, mas indivíduos estão só depois para ter comunhão com Miguel, com César, né? César de Conquista. Eu preciso ter essa comunhão com os irmãos, porque eu também preciso também de ajuda lá na minha micro-região. Então, com isso, irmãos, quando é uma localidade de muitos irmãos, 200 irmãos, 300 irmãos, quando teve uma avalanche, né? Causa assim um certo dano, né? Mas ainda o Senhor conta com um bom remanescente, né? Saiu só 100, ficou 100. Ô, irmão, graças ao Senhor que estamos acompanhando com um bom número de 100, né?
Mas quando é uma localidade que você sai para cuidar de 1, 2, 3, 4, 5 cidades, que são 7, 8, 10 irmãos, e aí vem essa avalanche, e aí fica 3, 4, e a gente fica ali indo, sustentando, apoiando. Quando parece que está tudo indo tranquilo, agora vem os inimigos, né? Para poder querer arrasar com tudo, né? Então, nessa mensagem eu ganhei para mim o seguinte: eu preciso me desentulhar. Tudo aquilo que nós aprendemos do passado, coisas que aparentemente foram boas, né? Mas também vieram misturadas com muitas destruições. Eu quero dizer para mim e para vocês, irmãos, vamos permanecer firmes. Vamos permanecer firmes, que o nosso adversário não está brincando. E nós não podemos dormir, irmãos. Precisamos ser vigilantes. É isso mesmo, Gleiton. Precisamos, primeiro, precisamos chorar, né? Jejuar e orar, irmão. Cuidar da nossa casa, a nossa família. A minha alegria é que eu sempre digo, e todos vão para onde quiserem ir. A visão que o Senhor me deu, essa visão é que me governa. Eu e minha casa permaneceremos firmes no Senhor. Mas também agora tem os irmãos. Problemas externos, quando vem, a gente está com a espada e está com o escudo para se proteger. Mas quando vem os problemas internos entre nós, os que se levantam entre nós já sabem onde é o seu ponto fraco. Sabem onde é que você está desprotegido. E aí então nos tornamos até como se fosse, entre aspas, uma presa fácil, né? Mas é o Senhor quem faz. É o Senhor que é o dono da obra, que é o dono da igreja. Então, com isso, irmãos, vamos prosseguir. O tempo está curto. Todo o cenário ao nosso derredor que está acontecendo é para nos despertar. Então, eu suplico para os irmãos que estão aqui, irmão, seja firme no Senhor. Não deixe que o adversário use um grande amigo seu da igreja e que venha querer introduzir outras coisas. Não permita, não. Estou dizendo porque isso aconteceu comigo até há semanas atrás. Um irmão que já está seguindo já um outro caminho, e no passado foi quem me ajudou. Claudemiro, esse não presta, não vai e tal. Tome carta, tome isto, veja isto e tal. E eu, puxa, é isso mesmo. Esse irmão agora caiu fora, foi para o lado de lá. E depois agora começou a mandar para mim um bocado de besteira, de baboseira, né? Então peguei e falei assim para ele assim, ó. Amado irmão, não me mande mais nada desse conteúdo, desses escritos, nem desse fundamento. Eu não preciso disto. Estou falando para mim, mas talvez sirva para alguns irmãos que estão aqui, irmão. Se ele for seu amigo ou sua amiga, não aceite coisas que não convêm, de que não está, como dizer, que não está dentro do que nós temos ouvido entre nós, para não te confundir. Porque o nosso adversário, ele é esperto. São essas palavras que nós ouvimos hoje à noite, é que nós temos que estarmos sustentados, irmão. Essa palavra é que tem que ser o nosso conteúdo. Então eu peço que os irmãos orem pela Bahia, né? Ore também por Claudemiro, que está servindo ali também na região norte da Bahia, né? Claudemiro, alguns já me conhecem, Flávio já me conhece já, Flávio já é meu amigo já. Meu amigo é meu amigo. Eu sou do Coité.
Vários irmãos aqui já são irmãos amigos. Então, irmãos, o negócio não está fácil, não. Então, na sua localidade, se sustente, desfrute, compartilhe, vibre. Eu assisto a comunhão de Uberaba, a comunhão de Bauru, vejo os irmãos lá sempre cantando, alegre e tal. Os irmãos de Conquista, Lauro de Freitas, Fortaleza. Desfrute, irmão, dessas palavras dos irmãos, na comunhão com os irmãos. É isso que vai te fortalecer. E quando eu chego aqui, eu fico fortalecido, porque eu vejo um grande número de irmãos seguindo juntos. O meu carrinho branquinho é só bater assim a chave, assim, pá! São Paulo, Fortaleza, agora aqui Brasília, depois vai ser Rio de Janeiro, o Sul, não, vai ser mais Miguel. Dá um pulo lá para Bolívia, o branquinho vai lá, bate e vamos embora. Então, irmãos, pegue o encargo na próxima comunhão de liderança, irmão. Vamos aumentar esse número daqui. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? É porque eu estou com um anelo tão assim, tremendo, de o Senhor promover para nós assim uma conferência a nível nacional, de nós podermos ver muitos irmãos de todo o Brasil, os irmãos daqui da América do Sul, irmãos, e desfrutarmos. Mas tem que partir de mim, partir de você na comunhão nas igrejas, na nossa localidade. Jesus é o Senhor.